possamos ter diante dele, recebendo todo o ensino, todo o aprendizado que vem da sua palavra, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Te louvamos, Senhor, nessa manhã por esse tempo, pelo privilégio, Senhor, e pela oportunidade que nós temos, Pai, de aprender da Tua palavra, de aprender do Senhor, Pai. Nós queremos mesmo colocar nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, Senhor, pedindo que não seja apenas um tempo de aprendizado intelectual, Senhor, mas que a Tua palavra possa mesmo tocar no nosso espírito, Senhor, como espada de dois gumes, Pai, que sejamos mesmo tocados pela Tua palavra no mais profundo do nosso ser, Senhor. E a Ti nós damos honra, damos glória, damos louvor, adoração, porque só Tu és digno, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Senhor. Aleluia. Você pode se sentar. Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar então, né, o nosso estudo, e a Elisângela vai estar nos ministrando e trazendo esse compartilhamento conosco. Amém? Deus te abençoe. Bom dia, irmãos. Que Deus nos abençoe. Quero dizer para vocês que eu estou aqui para aprender junto com vocês. Eu aceitei esse convite, né, esse desafio, na verdade, do pastor Samuel. E eu falei para ele, qualquer coisa eu peço ajuda para os universitários. Tem toda a liberdade também para me corrigir, né, porque estou aqui para aprender junto com vocês. E hoje, então, nós vamos dar início aos livros históricos
na Bíblia que inicia no livro de Josué e vai até o livro de Esther. E, para começar, eu gostaria de ler uma palavra para vocês que está no livro de Romanos. Romanos capítulo 15, verso 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, essa palavra diz que tudo o que está escrito na palavra foi escrito para o nosso ensino, para o nosso aprendizado. E como o pastor Samuel orou ali, já falou, né? Nós não estamos aqui para buscar apenas mais conhecimento histórico, intelectual, mas nós estamos buscando o conhecimento da palavra de Deus. E eu penso que quando nós vamos estudar, principalmente o Antigo Testamento, nós precisamos fazer essa ponte, essa relação com a minha vida. Deixar que o ensino da palavra realmente penetre, entre no meu coração, no meu espírito. Pois aquilo que eu conheço da palavra, realmente é aquilo que eu vivo da palavra. Aquilo que eu permito que a palavra faça na minha vida, né? Então, vamos dar início a Josué. Josué é um livro tão maravilhoso, muito empolgante mesmo. E eu preparei aqui no Data Show para a gente ir acompanhando. Vocês vão perceber que tem algumas coisas conforme está na apostila, nossa apostila, e algumas coisas um pouquinho diferente, mas no fim vai dar tudo certo. Eu acredito que vocês vão ter um entendimento. E também depois eu passo para vocês, se vocês quiserem, no nosso grupo lá, o material, o PDF desses slides. Então, o nome do livro, né, o livro de Josué, é o autor do livro. E o tema principal é a conquista da terra de Canaã. Só um pouquinho. Aqui, vocês lembram que a Mary fez um desenho para nós no quadro, a respeito do início ali do Êxodo, né? Não sei se vocês conseguem ver bem, mas ali o ponto 1, quando eles saíram do Egito, toda a caminhada deles, e ali no finalzinho nós vemos que eles estão ali no Rio Jordão, onde eles estão ali nas portas ali da Terra Prometida. E se nós observarmos, ali do ponto 1, eu não sei se vocês conseguem ver o número, mas o primeiro aqui até o último, daria uma linha reta, né? Mas eles passariam pelos filisteus. E eles fizeram todo esse trajeto durante 40 anos, até chegar ali onde eles estão. E se vocês observarem em volta, ali tem algumas cidades, todas aquelas cidades que eles teriam que conquistar, e a travessia do Rio Jordão, só para a gente ter uma ideia. Então, a estrutura e o conteúdo do livro. Nós temos a primeira etapa, então, a conquista de Canaã. Depois, Josué faz toda aquela divisão das terras e conclui a sua missão. Vocês têm isso na apostila de vocês. Então, quem que era Josué? Josué, então, o nome dele anteriormente era Oséias. Quem mudou o nome dele para Josué foi Moisés, que significa salvar, livrar. Oséias também significava salvação e em grego significa Jesus. Então, o Josué foi escolhido por Moisés, e nós observamos, quando nós fazemos a leitura do livro de Josué, muitas vezes o Josué sendo nomeado ali como servidor, como servo de Moisés. Josué ele foi escolhido como general de guerra, na batalha contra os amalequitas. Mas ele era um general, mas a gente vai ver em toda a caminhada como Josué também se colocou como servo. Como servo quando caminhava com Moisés, quando aprendeu nessa caminhada com o seu líder, que Moisés foi seu líder, esteve em momentos tão importantes, que foi ali quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, a tábua dos 10 mandamentos. E nós vemos uma passagem que nós estudamos já, lá quando eles foram espiar a terra prometida ali, Josué junto com Calebe, os únicos que trouxeram o relatório positivo. E o chamado, então, de Josué. Eu coloquei aqui o chamado de Josué, que a gente viu já no livro de Números, porque é ali que ele recebeu o chamado.
Eu não vou ler para vocês, vocês depois podem acompanhar ou ler todo o texto, mas algumas partes para nós prestarmos atenção. Então, aqui diz assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés, toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Então, nós temos claro que Josué ele foi chamado por Deus. Ele recebeu essa convocação por Deus, né? E o Espírito de Deus estava sobre ele, ele recebeu através de imposição de mãos esse chamado. Nessa parte, nós lemos que ele precisava Moisés precisava ser apresentado a Eleazar. Eleazar era o sacerdote, e Eleazar fazia uma consulta através do juízo de Urim para saber qual que seria a direção de Deus. Mas nós vemos que muitas vezes na prática, se você ler, espero que vocês, creio assim que nós precisamos estar lendo também os livros quando a gente está participando aqui da aula para que a gente possa ter uma clareza melhor. Que na prática, muitas vezes, Deus falava com Josué sem usar sempre esse meio ali de Eleazar, o sacerdote. E essa palavra que fala a respeito do chamado de Josué. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espantei diante deles. Nós vemos como Deus falava uma palavra sempre de esforço, de ânimo. Então, vamos pensar que Josué aqui estava recebendo uma missão muito difícil, vamos dizer assim. E Deus dá essa palavra para ele, aí, que ele ia fazer esse povo herdar a terra, que Deus estaria com ele, que Deus ia adiante dele, que Deus estaria com ele. Isso está também no livro de Deuteronômio. Aí o texto de Josué 1, que é um texto que todos nós conhecemos, também fala a respeito do chamado de Josué, e inicia falando depois da morte de Moisés. E Moisés aqui é chamado de servo do Senhor. Então, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Então, agora esse é o momento que nós vimos ali no mapa, onde Deus dá esse chamado para Josué se levantar, porque ele ia fazer esse povo atravessar o Jordão e eles iam conquistar a terra prometida. Deus dá uma palavra para ele que aonde ele pisasse a planta nos pés dele, Deus daria esse lugar por herança e que ninguém poderia resistir a ele todos os dias da sua vida. E Deus fala assim, da mesma forma que eu fui lá com Moisés, eu vou ser também assim com você. Seja forte, seja corajoso. Foi essa palavra que Deus deu para ele. E nós vemos aqui nesse texto uma orientação também, agora diferente do que nós vemos a forma que Deus lidava ali com Moisés, porque Josué tinha o livro da lei. E Deus fala para ele assim, esforça-te, e tenha cuidado de fazer tudo conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, nós vamos ver, então, agora aqui, eu separei aqui para vocês eu coloquei assim por alguns capítulos, alguns destaques do livro, todo de Josué. Então, o que nós percebemos aqui? Que Deus começa a lidar com Israel através de Josué. A tarefa principal de Josué, qual é a tarefa dele? Fazer o povo conquistar a terra e distribuir as tribos para o povo. Nós vemos essas palavras aí de coragem que Deus dá para ele, porque imagino que era realmente algo muito difícil, que ele precisaria enfrentar, e Deus sabia aquilo que ele precisava mesmo de palavras de ânimos, para que ele não desanimasse. E a questão do livro da lei. Então, se nós pensarmos anteriormente, quando nós lemos ali a história de Moisés, Deus falava diretamente com Moisés. E Moisés escreveu, nós aprendemos lá no Pentateuco, que Moisés escreveu todo o livro da lei. Então, aqui, Deus fala para Josué, para que ele meditasse na palavra, no livro da lei que ele tinha todo o tempo, e fizesse tudo conforme aquilo que estava escrito. Então, Josué, ele tinha que cuidar para meditar nessa palavra, ter essa orientação da palavra, e ele também tinha que ouvir a Deus, porque ele também, nós vamos ver que, além do livro da lei, ele ouvia as direções de Deus para a vida dele. Então, aqui no capítulo 2 ao 4,
A primeira parte que nós vemos é a questão dos espias. Dos espias, e eu coloquei ali uma pergunta para vocês. Eles espiaram a terra? Vocês conhecem o texto, e nós sabemos que eles foram estar lá na casa da prostituta Raabe. E o relato que eles receberam ali da terra foi o relato da prostituta Raabe. E Raabe falou para eles, olha, o povo aqui está tremendo de medo. Eles ouviram falar do Deus do Egito, do Deus que abriu o mar, que fez todas aquelas maravilhas, e eles estão aqui com muito medo. Então, através desse relato. E nós vemos aqui também a história de Raabe, porque é uma história que realmente impacta as nossas vidas, porque Raabe era uma prostituta, mas que ouviu falar de Deus. Talvez Raabe tivesse mais fé do que os espias que há 40 anos atrás espiaram a terra, porque eles vieram com todos aqueles relatos negativos, né? Mas Raabe não, ela ouviu falar desse Deus e ela creu nesse Deus. Tanto que todo o povo ali de Canaã, eles sabiam que havia uma ordem de Deus para exterminar todos os outros povos que não fosse o povo de Israel. Mas Raabe saiu dessa ordem. É tão tremendo isso, porque além dela sair, né, da família dela se salva, ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Eu coloquei ali a referência para vocês. Vocês podem ler isso em Mateus 1. E também ela está na galeria de heróis e na relação das obras com a fé em Tiago. Então, Raabe realmente uma mulher que fez a diferença, e foi através do relato delas que eles receberam. Então, souberam como é que eles espiaram a terra, na verdade, né? Foi através do relato delas. A próxima etapa é a travessia do Rio Jordão. Nós vamos perceber agora que com Josué, a arca vai à frente. Quando eles atravessam o Jordão, Deus dá uma direção para que a arca fosse à frente. Essa arca, ela representava, nós sabemos que ela era a presença de Deus. E no momento que os sacerdotes pisassem na água, o Jordão se abriria. Eu coloquei aqui também um questionamento para nós pensarmos. Vocês já pensaram como que estava o coração de Josué para aquele povo? Será que aquele povo receberia ele realmente como líder? Pense assim, agora você está aqui você vai substituir Moisés. Moisés ficou 40 anos caminhando com eles. Moisés, né, estava ali com todos aqueles sinais, maravilhas, Deus abriu o mar, e agora Josué estava recebendo essa missão. Tanto que Deus falou todas aquelas palavras para ele que ele não desanimasse, né? Mas assim, Josué, em primeiro lugar, ele foi ordenado por Deus, então houve uma imposição ali, houve algo assim, inclusive que eles viram, né? Essa ordem de Deus, essa imposição de Deus e vamos dizer assim, esse chamado de Deus que ele recebeu. E aquilo que Josué falava, acontecia. Porque se ele fosse um líder que ele falasse as coisas e nada daquilo acontecia, eles não iam receber essa liderança de Josué. E Josué tinha uma vida que nós vamos ver aqui, e realmente é apaixonante estudar a história de Josué, de um líder que ouvia e obedecia a Deus. E ele falava isso com autoridade. Então imagine, Josué falou, olha, Deus falou que vocês vão à frente, vocês vão pisar na água, e o Jordão vai se abrir. E o Jordão se abria. Então, com certeza, eles foram, né, vendo isso na vida de Josué, receberam essa liderança de Josué. Nós vemos também que Josué levantava memoriais para que o povo e para que as gerações vindouras não esquecessem daquilo que Deus havia feito. E nós sabemos também como que é importante nós estarmos sempre trazendo a memória. Nós muitas vezes esquecemos algumas coisas que Deus faz na nossa vida. E como é importante nós lembrarmos. E eles sabiam que não podia ficar esse conhecimento de Deus apenas nessa geração. Mas que era necessário passar de gerações em gerações, porque o povo poderia esquecer daquilo que Deus tinha feito. Após eles atravessarem o Jordão, que o maná cessa. Aqui nós temos uma ordem de Deus, do povo, de ser circuncidados. Então, Deus dá uma ordem para eles, por quê? Quando eles estavam lá no Egito, durante 430 anos, o povo era circuncidado. Mas eles andaram durante 40 anos no deserto,
Eles não tinham outras nações para se misturar. Então, agora Deus dá essa ordem para eles, para que houvesse a circuncisão. Eles celebram a Páscoa e comem do fruto da terra, e a partir daí cessa o maná. Nesse momento, nós estamos ali no capítulo 5, vocês podem ler, esse é o momento que aparece para Josué o comandante do exército do Senhor. Nós sabemos que o comandante do exército do Senhor era o próprio Senhor Jesus, que apareceu a Josué. E ele entrega aqui para Josué uma estratégia de guerra, de como que eles iam fazer para conquistar Jericó. Eu até coloquei aqui uma pergunta ali nesse item. Será que eles não iam se cansar? Porque muitas vezes as direções de Deus para nós não parecem, às vezes, até sensatas, racionais. Porque eles iam ter que rodear, durante 6 dias, até o 7º dia, a cidade de Jericó. E isso iria trazer o quê? Um cansaço para eles. Eles iam fazer isso antes da guerra, eles iam ficar todo... Mas, quando Deus nos dá uma orientação, eu creio assim, eu aprendi muito isso sobre o temor do Senhor. Quando a gente tem temor do Senhor, a gente obedece imediatamente, sem questionar. E nós vemos, né, Josué fazendo isso. E há uma orientação também aqui. Nós sabemos que Jericó era a primeira cidade a ser conquistada. E nessa cidade, Deus falou que eles não poderiam pegar nada, que a prata, o ouro, o bronze e o ferro seriam consagrados ao Senhor. E aquilo que eles pegassem seria anátema, seria uma maldição. Aí eles conquistam, né, a conquista de Jericó. Esse texto, eu quero ler com vocês. Se alguém puder ler, para não ficar só eu falando aqui, Josué 6, do 3 ao 5, que é a orientação a respeito da conquista de Jericó. Então, vocês lembram do relato da Raabe? Raabe falou para eles, olha, o povo está aqui tremendo de medo do Deus de Israel. Então, imaginem, aqui olha a estratégia que Deus deu para eles. Eles rodeavam a cidade em silêncio. Todo aquele exército, toda aquela gente rodeando em silêncio a cidade, e eles voltavam para o acampamento. Eles fizeram isso durante 6 dias. E nós sabemos muitas vezes como o medo é o nosso adversário. Como o medo faz com que as pessoas percam a batalha, percam a vitória, porque o medo paralisa. Então, aquele povo, todo esse tempo fazendo isso, e no 7º dia, conforme a ordem, eles gritaram. E a palavra de Deus diz que as muralhas caíram e eles foram para conquistar. Então, foi essa estratégia que Deus deu para eles. E eles fizeram conforme Deus falou. Mas nós sabemos que houve o pecado de Acã aqui. Que alguém, né, a família ali, Acã, foi lá e pegou do ouro, e pegou a estola sacerdotal e escondeu na sua tenda. Depois disso, eles tinham a cidade de Ai para conquistar. E a palavra nos mostra que a cidade de Ai não era uma cidade grande. Então, o que eles pensaram? Nós conquistamos Jericó, que era uma cidade, assim, era uma fortaleza, nós vencemos. Eles estavam, vamos dizer assim, eufóricos ali com a vitória. E eles pensaram, vamos mandar poucos homens, que é fácil, a gente vai lá e conquista Ai. Só que eles perderam a batalha. E vocês já se perguntaram, por que será que Deus deixou eles ir lá perder a batalha? E Deus não avisou eles? Alguém tem alguma ideia? Como a Prof. Mary, né? Eu gosto que vocês participem, que assim a gente tenha um aprendizado melhor e, enfim, fica um pouco mais
gostoso para a gente estar aqui junto, estudando. Por que será que Deus não avisou eles? Deixou eles ir lá perder a batalha? Tinha pecado. Alguém quiser se arriscar? Pode falar aí. Isso aí, Danusa, muito bem. Eles perguntaram para Deus? Não. Então, muitas vezes, o nosso raciocínio natural, né, às vezes até a nossa presunção, porque eles acharam, né, que não, imagina, levamos poucos homens, faz com que a gente perca. Foi inimigo deles, o raciocínio natural deles, porque eles não questionaram a Deus e saíram, sim, derrotados. Então, Josué vai orar. E leiam depois ali Josué 7:7. O que Josué fala para Deus? Ele fala, coloquei aqui algumas palavras. Por que nós não ficamos do outro lado do Jordão? Agora sim, nós vamos ser exterminados. Então pensem, há pouco tempo, eles atravessaram o Jordão, o Jordão se abriu. E Josué já estava falando aqui, por que nós não ficamos lá? Nós vamos agora ser derrotados. Isso mostra também a nossa humanidade. Josué como nós, que muitas vezes, por isso que é tão importante os memoriais, né? Fazia pouco tempo e eles já estavam achando que iam perder a batalha. Mas, enfim, Deus revela, então, que havia maldição, que havia pecado, que por isso que eles perderam. A questão do pecado ali é resolvida, né? Há julgamento sobre a casa de Acã. E Deus dá uma nova estratégia para Josué. Então, agora quem estava eufórico era Ai. Porque eles acharam assim, nossa, nós vencemos o grande exército de Israel. Nós somos os poderosos. E o que acontece? Deus dá uma estratégia para Josué. E eles vão novamente e eles pegam Ai em emboscada. Então, eles vencem Ai. E aqui, novamente, nós vemos um erro deles. Os gibeonitas que enganam Israel. Então, os gibeonitas, eles faziam parte de uma nação que era bem grande, que ficava próxima de Israel, não era longe. E eles chegam com uma história para Israel, dizendo que eles estavam vindo de muito longe, que era tão longe que a roupa deles já estava velha do tempo que eles saíram, que o pão deles estava bolorento. Enfim, eles enganam o povo ali de Israel. Aqui uma atenção para nós, que nós muitas vezes olhamos para as aparências. Os próprios gibeonitas sabiam, eles conheciam a palavra. Porque eles sabiam que eles estavam destinados à destruição. Eles sabiam que Deus tinha falado que era para destruir todo mundo. E Israel não prestou atenção nisso. E fez uma aliança com os gibeonitas. E não consultaram a Deus. E fizeram essa aliança de um povo que era para ser eliminado. Nesses capítulos também, nós vemos que Josué fala aqui que até as crianças precisariam ouvir a lei. Cumpre o que Moisés falou e pede para as crianças ouvir com os adultos. E nessa passagem aqui, quando eu estava estudando aqui nossa aula, o livro de Josué, foi uma palavra que chamou muito a minha atenção. Porque nós sabemos que eles tinham que ouvir, e de tempos em tempos, o livro da lei. E se nós pensarmos, vamos dizer assim, nossa, o livro da lei para as crianças ouvirem juntos, e aqui Josué estava chamando a atenção deles, que eles deveriam ouvir, não era só para os adultos ouvir, mas as crianças, quer dizer, aquelas gerações precisavam estar ouvindo, e precisavam estar ali recebendo também a palavra de Deus. E fazendo aqui um parênteses, vamos dizer assim, com a nossa vida. Porque muitas vezes nós achamos que as crianças não precisam ouvir. Talvez, vamos dizer assim, a palavra de Deus, alguns conteúdos a gente acha assim, mas isso não é para criança, tem que ser na linguagem deles. E eles precisavam estar ali ouvindo. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado pela força. E eu falo muitas vezes para os pais, porque a gente vê como que o inimigo investe na vida das crianças 24 horas por dia. E eu falo assim, qual que é a nossa contrapartida? Quanto que eu ensino e quanto que eu ministro a palavra de Deus.
Eu conversei com algumas pessoas esses dias e eu falei para eles, não era só os adultos que deviam estar aqui ouvindo a palavra de Deus. As crianças também. Porque nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar as histórias da Bíblia, a amar a palavra de Deus. E eles precisam ouvir. Às vezes a gente acha assim, nossa, precisa ter linguagem deles. Claro, muitas coisas são boas com a linguagem deles. Mas eles têm maturidade, muitas vezes, para ouvir e estar, muitas vezes, com conhecimentos de tantas coisas que não são nem para a idade deles. E às vezes a gente acha que a palavra de Deus não é. E aqui Josué fala, né, para as crianças estarem no meio dos adultos. E é algo assim que eu quis compartilhar com vocês, porque realmente eu creio assim que nossos filhos precisam mesmo estar recebendo a palavra, como diz a palavra, que nós já estudamos em Deuteronômio, sentando, levantando, andando pelo caminho, quer dizer, o tempo todo eu preciso estar ministrando a palavra, né? E se eu amo a palavra, eu creio que eu vejo essa importância e eu quero realmente que meus filhos recebam, porque nós vemos nesse livro como que Josué se preocupava que as gerações recebessem. E nós precisamos deixar essa herança para as gerações também. E aqui eu coloquei uma pergunta para vocês, para nós nos questionarmos. Ali o povo de Israel fez uma aliança, que era uma aliança que não era a vontade de Deus. Será que eles precisariam cumprir essa aliança que eles fizeram? E nós, quando nós fazemos alianças, nós precisamos cumprir essas alianças? Mesmo que a gente depois descubra, essa aliança que eu fiz não era de Deus. O que vocês acham? Sim. Mesmo não sendo de Deus? Todo mundo concorda? Posso? Me dá um tremor, apóstolo, de ver o senhor aqui. Você precisa perguntar mais, querido. Ele. Por favor, o universitário me corrija. Ah, tá bom. Sim. Vamos pensar, então, uma aliança de casamento, né? Uma aliança de casamento, a pessoa casou, fez uma aliança que não era a direção de Deus, ela precisa cumprir com a sua aliança. Vamos dizer que se eu fizer uma comprar algo, que depois, né, eu vejo, isso não é de Deus, eu preciso pagar essa conta. Então, eu preciso, sim, cumprir as alianças. E nós vemos aqui que foi o que aconteceu com Israel. Então, o que aconteceu? Aquilo que Josué, quando Josué foi chorar lá para Deus, agora vai se reunir todo mundo contra nós, foi o que aconteceu com os gibeonitas. Todas as outras, ali 5 reis de 5 nações fizeram uma coalizão contra os gibeonitas. E eles vieram pedir socorro para Israel, que tinha feito aliança com eles. E Josué foi defender os gibeonitas. E essa passagem nós vemos algo tremendo. Porque tem a parte humana. Ali Josué, nós vemos que Josué, ele viaja a noite inteirinha e pega o inimigo de surpresa. Deus manda pedras do céu e Josué dá uma ordem para que o sol e a lua se detenham no céu. Eu coloquei aqui a passagem porque eu achei tremenda demais. Diz assim, olha, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Vocês viram que nessa passagem fala que o Senhor ouviu a voz de um homem? Que tremendo isso. Josué é aquele homem que estava lá chorando antes, mas que cria em Deus, que fala em autoridade. Porque nós não lemos na palavra ali Deus dando uma direção assim para ele. Mas Deus falou para Josué para ele batalhar as batalhas, que era para ele batalhar, e Josué com autoridade. Então esse homem, alinhado com Deus, trabalhando juntos, para que o sol ali, Josué dá essa ordem, para que o sol e a lua se detenham, para que eles pudessem terminar e conquistar ali a batalha. Então nós vemos ali Josué sempre obedecendo a Deus e a lei de Moisés. Vemos alguns erros de Josué? Vemos.
como de todos os homens, né, que nós vemos na Bíblia. Porém, nós não vemos, eu não li no livro de Josué, nenhuma vez Josué desobedecendo a Deus. Nós vemos Josué errando por não consultar a Deus, nessas passagens que a gente leu, mas nós não lemos Josué desobedecendo a Deus. E nós vemos Josué fazendo tudo conforme a lei de Moisés, tudo conforme estava escrito. Então, eu vou começar a perguntar mais, apóstolo. Vou fazer mais uma pergunta aqui. Por que será que Deus endurecia o coração dos inimigos contra Israel? O único povo que fez aliança com eles foi os gibeonitas. Por que será que eles não faziam aliança com eles? Se nós formos pensar, Israel começou a conquistar e conquistar. Será que não era coerente? Vamos fazer aliança com eles, que a gente fica do lado deles e assim a gente não sofre a derrota. E a Bíblia fala que Deus endurecia o coração dos inimigos. Por que será que Deus endurecia o coração dos inimigos? Muito bem, essa é minha aluna. Que mais? Por que Israel não podia fazer aliança com os inimigos? Deus tinha separado Israel e eles não poderiam se contaminar. Eles não podiam fazer alianças com os outros povos. E Deus endurecia o inimigo para que eles não fizessem realmente aliança, para que eles não estivessem se misturando ali com os outros povos. Da mesma forma, nós lemos lá em Êxodo, no início lá da palavra, como Deus endurecia o coração do faraó. Da mesma forma, Deus endurecia aqui o coração do inimigo. Aqui no capítulo 12 ao 14, tem uma pergunta. Se Deus te chamar de velho, falou assim, olha, você já está muito velho para continuar essa missão. Agora a questão de guerra acabou para você. Como é que você ia? Fala assim, nossa Deus, você está me chamando de velho. Leiam lá, Josué 13, 1. Deus fala para Josué, Josué, você já está velho. Tem muita terra ainda para conquistar, mas agora essa etapa já passou agora para você. Agora você vai dividir as terras. Foi isso que Deus falou para Josué. E eu creio assim, fazendo essa relação com a nossa vida, que nós também precisamos entender o tempo na nossa vida, que há tempo para tantas coisas, para todas as coisas, a palavra de Deus diz. E às vezes há tempo que uma missão na tua vida acabou e Deus tem outra para você e tem outra direção. E aqui o Josué recebe essa direção de Deus e que ele precisaria então agora, a partir de agora, estar distribuindo as terras. Nós vemos que Levi não tinha herança, como as outras tribos queriam receber a herança através das terras. Porque Levi precisaria estar fazendo o quê? Cuidando das coisas de Deus. Então, eles não podiam estar lá distraídos com gado, com coisas materiais, com essas coisas. Eles receberiam o seu sustento através das outras tribos, iriam comer dos sacrifícios e das ofertas que eram dadas ao Senhor. Aí nós temos aqui Josué e Calebe, que nós lemos, e eu quero ler com vocês esse texto, que fala que eles perseveraram em servir ao Senhor. Quem lê para nós Josué 14, do 7 ao 15?
Que palavra, hein? A palavra aqui que Caleb está falando que ele falou aquilo que estava no coração dele há 40 anos atrás. Quando eles foram espiar a terra, né, ele fala, eu lhe trouxe a resposta de como eu sentia no meu coração. E nós vemos na palavra como Josué e Caleb perseveraram em seguir ao Senhor. E eu creio que é algo que precisa acontecer na nossa vida. Porque ali, independente dos gigantes, independente da circunstância, Caleb continuou firme, perseverando no Senhor. Continuou firme, seguindo o Senhor. E aqui ele fala assim, eu tenho a mesma força de quando eu tinha 40 anos atrás, que eu fui espiar a terra. Ele tinha 85 anos, né? Então, imagine que a gente possa ser assim como Caleb. Quando chegar nessa idade, dizer assim, olha, eu tenho a mesma força, a mesma disposição, o mesmo ânimo para conquistar agora como eu tinha lá. Porque aquilo que eu relatei lá, aquilo que estava no meu coração, e continua sendo o que está no meu coração hoje. E isso precisa acontecer na nossa vida. Eu preciso ter isso no meu coração sempre. Então, perseverar, que significa ser constante também, em seguir ao Senhor, assim como Caleb, esse exemplo. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem da distribuição das terras, como que ficou distribuídas as terras ali com o nome das tribos. E nós vamos ver, então, que na distribuição das terras, Deus deu uma direção para eles assim. Eles precisariam levantar homens capacitados. Esses homens iam delimitar a terra, e depois que essa terra estava delimitada, eles lançavam sortes para saber para quem ia ficar essa terra. Nós vimos que quando nós lemos ali, por exemplo, o tabernáculo, como Deus dava exatamente como que eles precisavam fazer, o Espírito de Deus vinha sobre os artesãos, e eles tinham que seguir exatamente tudo conforme Deus falava. Aqui Deus deu uma direção diferente para eles. Eles iam decidir, eles iam delimitar. E depois de delimitar, eles lançavam a sorte. E eu comecei aqui no nosso slide com uma pergunta. Por que no Antigo Testamento eles lançavam sortes? E no Novo Testamento, nós podemos ou não podemos lançar sortes? Nós devemos lançar sortes, será? O que vocês acham? Em alguns momentos podemos, não podemos? Sim, não? É certo lançar sorte? Ei, apóstolo, eu posso ficar rindo ali. Essa pergunta realmente não é fácil de responder, não. É. Eu digo que nós hoje não precisamos lançar sorte. Nós temos a direção, a revelação do Espírito Santo que está em nós. No Velho Testamento, eles não tinham o Espírito Santo neles. O Espírito Santo passava por eles, pelos profetas, por exemplo. É claro que o Espírito Santo passava com a mensagem para eles, mas não estava neles. Isso está bem claro. Jesus disse, falando do Espírito Santo que viria, ele disse, o Espírito Santo que habita convosco, mas estará em vós. Habitar é uma coisa, e estar, é claro. E até o verbo diz, ele habita, quer dizer, presente. E agora o verbo no futuro, estará em vós. Em Pentecostes, a partir de Pentecostes, o Espírito Santo passou a estar nos filhos de Deus. E nós não precisamos hoje lançar sorte. Pode ser que alguém tenha a direção para fazer isso, pelo próprio Espírito de Deus. Mas eu digo, não é regra como era no Urim e Tumim do Velho Testamento. Eu creio sinceramente que não precisa lançar, a menos que o Espírito de Deus, numa determinada situação, dirija a pessoa para fazer isso. Amém. O apóstolo já respondeu. Glória a Deus. É isso mesmo, porque nós temos a direção do Espírito Santo.
No Novo Testamento, nós vemos uma passagem só, que é lançado sortes, quando eles vão fazer a escolha daquele que seria o substituto de Judas. Mas como o apóstolo já mencionou, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Depois disso, eu falei, hoje nós temos o Espírito Santo, é aquele que deve nos dar direção e nos orientar. Aí nós temos Caleb, a questão de Caleb conquistar os gigantes. E um ponto aqui que Josué, ele fazia parte da tribo de Efraim. E nós não vemos Josué em nenhum momento favorecendo a tribo que ele fazia parte. E Efraim chega para Josué para reclamar que a porção que eles tinham sido recebido lá da herança era pouca, que era muito pequena, porque eles eram um povo muito grande, como que eles tinham ficado com aquela porção lá. E Josué falou assim, muito bem, vocês são grandes, vocês são poderosos, então vão e conquistem. Então Josué usa aqui o próprio argumento deles para dizer para eles, vão lá e conquistem, então, se vocês são grandes. A gente vê, então, Josué não favorecendo a sua própria tribo. Mais uma pergunta, então. Basta nós apenas lermos a Bíblia para termos uma vida vitoriosa, uma vida cristã? Eu passar minha vida dedicada a ler a palavra de Deus para ter uma vida vitoriosa? Será que só isso é necessário? A Heloísa já respondeu que não, né, Heloísa? Não. O que mais que é necessário para ter uma vida vitoriosa? Além de ler a palavra de Deus? Praticar. Comunhão com Deus. Vida de oração. Porque nós vemos aqui no livro de Josué, o Josué tendo realmente cuidado. E eu creio assim que nós precisamos realmente conhecer mais da palavra de Deus. E nós estamos aqui juntos, engajados nisso, né? Buscando conhecer a palavra de Deus. E ele tinha todo esse cuidado de fazer tudo conforme a palavra de Deus tinha escrito. Mas Josué também recebia as direções de Deus, além daquilo que estava na palavra. Um exemplo que eu coloquei ali para vocês foi quando Deus dá a instrução para ele de como que ele deveria fazer para conquistar Jericó. Então, é necessário nós ouvirmos a direção de Deus, como o apóstolo falou, nós precisamos ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque eu creio também que tem tantas coisas que Deus fala especificamente para a tua vida, para a minha vida, e nós precisamos ter essa comunhão para ouvir realmente de Deus. E com isso, a palavra, para estarmos também alinhados na palavra. E nós vemos que Josué, como o capitão ali do navio, ele só recebeu a herança depois que todos já haviam recebido. Josué foi o último ali a receber a herança. E ali, os últimos capítulos, nós vemos, então, a palavra ali se cumprindo. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Glória a Deus, né? Tudo aquilo que Deus falou na palavra dele, nada deixou de se cumprir. E assim é nas nossas vidas, dessa forma que nós vamos crer que a palavra de Deus se cumpre nas nossas vidas. E no mapinha ali vocês perceberam, não sei se vocês prestaram atenção, que a distribuição das terras eram todas iguais, do mesmo tamanhinho? Mesma quantidade de terra, não, eram diferentes. Da mesma forma é na nossa vida. A vida das pessoas são diferentes. Deus não faz de uma forma igual para todo mundo. Nós precisamos aceitar a diferença. Mas eles tinham o mesmo Deus. Serviam o mesmo Deus. Da mesma forma, nós somos um só povo. Com as nossas diferenças, sim. Mas servimos a um único Deus. Aqui, então, Josué teve descanso de todos os inimigos ao redor. A partir do capítulo 21, ali 22. Mas havia ainda inimigos para ser conquistados. Nós vamos ver
nos próximos livros, havia ainda inimigos para ser conquistados, mas não tinha ninguém atacando Israel. No próprio versículo que nós lemos ali anterior, diz que eles estavam ali num período ali de paz, que não tinha ninguém atacando. A missão que Josué recebeu, ele cumpriu. Então, ele cumpriu essa missão e distribuiu as terras em herança. A chave para vencermos o inimigo: amar a Deus e se apegar a Ele. Josué, ele sabia disso. Ele se apegou a Deus. Ele se apegou à palavra de Deus. Ele tinha cuidado de fazer aquilo que estava na palavra de Deus. E eu vou pedir para um de vocês ler aqui, que eu coloquei aqui, que é como que um resumo daquilo que está em Deuteronômio. Josué 22, 5. Amém. Então, essa é uma palavra para nós também, né? De ter essa diligência de guardar a palavra de Deus, mas não só guardar, andar com Ele nesse caminho. E essa palavra fala de nos achegarmos a Ele com todo o nosso coração, nós servirmos ao Senhor. Essa palavra, né, declarada ali por Josué. Então, o povo é estabelecido em paz. Da mesma forma que Moisés fez quando Moisés estava ali, a entrada ali as portas da terra prometida. Josué agora ele reúne todos os líderes, todo o povo. Nós lemos, você vê ali na tua revista ali, que é o discurso de Josué, que está no último capítulo ali, de Josué. E Josué traz à memória do povo tudo aquilo que Deus tinha feito, como que Deus tinha feito as outras nações, e que eles tivessem o cuidado. Nós vemos todo o tempo Josué falando: tenham cuidado de ouvir, tenham cuidado de fazer aquilo que está escrito. E Josué fala ali, então naquela palavra nós lemos para que eles se apegassem ao Senhor. E aqui eu coloquei que é a mesma palavra que é usada em Gênesis 2:24, que o homem se apega à sua esposa e se torna uma só carne, que esse apegar significa se realmente agarrar, né? Estar atrás, alcançar de todo o nosso coração. E essa tem que ser a nossa postura com Deus, com a palavra de Deus. E o Josué aqui orienta eles para que eles se apegassem, que eles não se apegassem às outras nações, aos deuses das outras nações. Porque da mesma forma que se eles se apegassem às outras nações, a maldição alcançaria eles, a maldição se apegaria a eles, eles precisariam se apegar a Deus. Então, nós vemos aqui Josué também fazendo um alerta. E aqui, no capítulo 24, a partir do versículo 2 e 3, ali, nesse discurso de Josué, nós vemos Josué aqui falando como um profeta, porque ele fala aqui essa palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Além do rio do Jordão, vocês habitaram antigamente com vossos pais. E ele vai falando aqui: eu, porém, tomei o vosso pai Abraão da além do rio do Jordão, e vocês andaram por toda a terra. E aqui, então, Deus falando através da vida de Josué. Vocês podem acompanhar no livro também, ali na apostila de vocês. E aqui, um versículo tão usado por nós, muitas vezes, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós temos até as plaquinhas, né? E essa palavra Josué fala aqui nesse discurso que ele está falando para o povo de Israel. Ele fala assim, ó: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo aqui Josué também se preocupando, vamos dizer assim, de deixar bem claro, vocês tenham bem claro qual que é a escolha de vocês. Se vocês querem ficar lá com aqueles deuses lá antes do Jordão, ou se vocês querem servir o Deus de Israel. Josué sempre deixa claro aquilo que eram as consequências também da bênção e da maldição. Mas ele fala assim: olha, eu já fiz a minha escolha.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E eu creio, eu sei que todos nós estamos aqui porque um dia nós fizemos essa escolha, que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. E Josué, que mais uma vez nós vemos Josué pegando a pedra como testemunho contra eles, porque eles falaram, nós vamos servir também ao Senhor. Então ele falou, essa pedra aqui é testemunho do que vocês estão escolhendo servir ao Senhor. E quando Josué morre, o que é falado sobre Josué? Da mesma forma, vocês lembram que no início do livro de Josué fala, Deus começa, Moisés, meu servo, é morto. Deus chama Moisés de meu servo depois que ele morre, sabia? E eu penso assim, meu Deus, eu quero ser chamada de minha serva depois que eu partir. Né? Que nós possamos mesmo estar cumprindo aqui a vontade de Deus. E aqui fala a respeito de Josué. Josué, servo do Senhor. Nós vemos aqui em todo o livro de Josué como um servo, caminhando conforme Deus tinha direção para ele. Então Josué é chamado agora de servo do Senhor. Então, concluindo o nosso livro, o livro de Josué registra o cumprimento da promessa de Abraão. Nós vimos que Josué cumpre toda a tarefa que foi designada por Deus. Ele se preocupa em instruir o povo no cumprimento da aliança. E ele deixa bem claro que mesmo na terra prometida, eles precisariam permanecer fiel. Então não era só dizer que eles pertenciam a esse Deus, mas eles tinham que caminhar com esse Deus, e eles precisavam continuar fiéis e que eles iam perecer em caso de desobediência. Nós vemos também que no livro todo, na Bíblia toda, nós vemos isso, que as promessas de Deus, independentemente do tempo, elas se cumprem. Ali Caleb falando, 40 anos atrás, nós estávamos à porta. E a gente vê ali cumprindo na vida de Caleb, na vida deles, tudo aquilo que Deus havia prometido. Nós vemos que o líder bem-sucedido é aquele que guarda a palavra e obedece. Porque que marca que nós vemos nesse livro aí de Josué? Um líder obediente. Alguém que ouvia de Deus, recebia a orientação de Deus, mas não só ouvia de Deus, ele ouvia a orientação de Deus e ele obedecia. Então Josué é realmente um homem de Deus, é um líder que nós precisamos olhar. E nós vemos que Josué era perseverante em seguir ao Senhor. E é algo que nós precisamos realmente olhar para esses homens e continuar nessa perseverança de servir ao Senhor, porque é uma marca que nós vemos também na vida de Josué. Não só andar, mas perseverar. Caminhar, independente dos gigantes, independente das guerras que nós vamos enfrentar, independente das dificuldades, das circunstâncias. Não é estar com o coração, às vezes, no Senhor, às vezes não estar. Mas o tempo todo. E essa, eu creio assim, que é a marca. Para mim, a marca no livro de Josué é a obediência dele, a preocupação dele em fazer tudo conforme a palavra de Deus estava e aquilo que Deus orientava, e essa perseverança até conquistar e fazer tudo aquilo que Deus tinha. E nós vemos Josué cumprindo a missão que Deus tinha dado a ele, né? E trazendo para a nossa vida que nós precisamos, então, entender assim que aquilo que Deus dá especificamente para a tua vida é aquilo que você deve fazer e deve cumprir. Né? Aquilo que Deus dá para o outro, é o outro que deve cumprir. E Deus tem coisas diferentes também para cada um de nós. E nós vemos aqui Josué fazendo isso. Obrigada. Glória a Deus. Vou pedir para a Elisângela, se puder, então, compartilhar lá no grupo, né, o arquivo ali para que você tenha e possa olhar e consultar, né, rever novamente. Como a Elisângela falou, essa importância, nós estudamos sobre o livro de Josué. Para que você se situe, você tem que ter lido o livro de Josué, né? E assim todos os outros livros que temos estudado. Queria também deixar uma indicação. Tem um livro do pastor Cote, Josué, um manancial de vida. Tem inclusive no Magazine Luiza para comprar.
muito bom. É um estudo que ele fala sobre Josué, né? Com detalhes, mostrando. Eu ouvi ele dando esse estudo lá na IFOL, e assim, muito interessante, os detalhes e aquilo que ele traz como uma aplicação para a nossa vida, né? Então, você pode procurar na internet, enfim, pode pedir, né? É muito bom esse livro, amém? Glória a Deus por esse tempo, né? Semana que vem continuamos, então, aí com o livro de Deuteronômio. Desculpe, Juízes, Deuteronômio foi antes. Temos que cantar a musiquinha. Vamos ver se domingo que vem a gente canta a musiquinha, né? Da sequência dos livros da Bíblia. Mas eu sei que tem sido um tempo abençoado, né? Glória a Deus pela tua vida. E a gente vai perseverar nessa caminhada aí até chegarmos, né, a todos os livros lá. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Vou pedir para o apóstolo Horácio orar, agradecendo. Amém? Aleluia, graça e paz, amados. Eu não sei só orar. Eu quero dizer que a professora é excelente, competente a professora. E eu vou dizer alguma coisinha aqui que não tem nada de necessidade de acrescentar à ministração dela. Gente, esse livro de Josué tem tanto registro de coisas apavorantes. Quanta gente assassinada, exterminada. Meu Deus, eu leio certos registros. Meu Deus, se a gente pensar racionalmente, a gente vai pensar, será que essas pessoas que mandaram matar, que executaram gerações inteiras, será que não se enganaram? O Deus revelado no Velho Testamento, para nós, né, é diferente do Deus revelado no Novo Testamento. O Deus do Velho Testamento, veja só a questão da nossa cultura. Nós olhamos lá para o passado e pensamos, meu Deus, que Deus rigoroso, meu Deus do céu. Josué, como foi mostrado aqui, recebeu a palavra de Deus de que obedecesse à risca a lei. Moisés e Josué fez isso. Obedeceu à risca. Dependia disto o seu sucesso. Mas o pecado tem a consequência da morte. Deus esperou 400 anos, a longanimidade de Deus. Deus esperou 400 anos à medida do pecado dos cananeus se encher. Deus disse para Moisés, a medida do pecado deles, da iniquidade deles, não está cheia ainda. Deus esperou encher, esperou 400 anos. Deus é longânimo. E tudo o que aconteceu, aquelas carnificinas todas, era o salário do pecado, à risca. Porque Deus tinha, meu Deus, Deus tinha o seu filho morto no seu coração. Já estava morto. Por quê? Deus é eterno, Deus não tem passado e nem futuro. O seu filho, a Bíblia diz que Jesus estava morto desde antes da fundação do mundo. Morto no coração de Deus, que não tem futuro. Agora, aí veio o Senhor Jesus. Graças a Deus. Oh, glória a Deus por Jesus Cristo. Mas também morto, cumprindo uma aliança. Glória ao Senhor. Tem tanta coisa que a gente podia pensar. E
nunca vamos entender realmente em nossa mente finita, nunca vamos entender plenamente e perfeitamente esse sacrifício. E medir o amor de Deus Pai, não temos, é imensurável. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, sim, Pai. Te agradecemos pela autoridade da Tua palavra. Te agradecemos pela fidelidade da Tua palavra. Te agradecemos por Teu imensurável amor. Sim, ó Pai. Pai, obrigado, sim. Obrigado, Pai, por este Teu amor que não temos como mensurar, Senhor. Mas nós te agradecemos, Pai, e também não temos nem palavras, Senhor. Mas Tu conheces nossos corações, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por esta aliança, Senhor. Esta aliança que está sobre nós, que está sobre nossos filhos, está sobre nossas casas, sobre nossos queridos. E, como diz Tua palavra, até 1000 gerações, ó Deus. Agradecemos o Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém.